Muito bem, bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem, muito bem. Pessoal, vamos tentar ter aula no quadro usando a câmera do computador. Se não ficar bom, eu vou colocar na câmera do celular. Então, como a gente tinha falado na última aula, eu peguei, fiz um apanhado geral do que nós já vimos até agora. E aí, falei para vocês um pouquinho sobre. A gente parou ali em átomos, né? A gente viu ali a questão atômica. Ok. E a gente viu que eu falei para vocês, né? Nós temos um átomo, ele vai ter um núcleo bem denso, os nêutrons aqui em volta dele e os elétrons girando em torno dele aqui. Ok? Então, eu mostrei isso para vocês na última aula. Falei para vocês que os elétrons mais próximos do meu núcleo do átomo, esses elétrons, eles não vão participar de uma reação química, não vão participar de uma ligação química. Por quê? Porque eles estão comprometidos energeticamente com o núcleo do átomo, né? Então, o núcleo do átomo está fazendo muita atração eletrostática com esses elétrons. Então, quanto mais próximo for o elétron do núcleo, menos importância ele vai ter em uma ligação. Quanto mais distante eu tiver esse elétron do meu núcleo, maior importância ele vai ter numa ligação. Por isso que nós aprendemos ali no nosso primeiro bimestre aquele diagrama, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S, 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 S. Quando a gente viu isso aqui ali na distribuição de elétrons, a gente viu assim, 1, S2, 2, S2, por aí, correto? O que a gente viu? Que existem elétrons muito internos, que a gente chama de elétrons de caroço, e elétrons mais externos, que a gente chama de elétrons ligantes. É o elétron ligante que faz parte de uma ligação, né? Que participa de uma ligação. Por isso é que, por exemplo, apesar do átomo ter 6 elétrons, somente 2 deles participam de uma ligação. Porque esses 2 é que estão mais externos, são aqueles que estão mais favorecidos a formar ligação. A aula de hoje é para a gente entender as ligações iônicas. Para a gente entender ligação iônica, eu preciso que você entenda isso aqui. Tá? Então, elétrons mais externos, eles vão ser os elétrons que vão formar ligação e que vão dar estabilidade para o meu átomo. Elétrons mais internos estão já ali comprometidos com o núcleo do átomo, então eles não participam de uma ligação. Ok? Então, compreendido isso aqui, vamos entender o que é uma ligação iônica. Então, a ligação iônica, ela é uma ligação que tem cargas.
Essas cargas são cargas opostas. Se elas são cargas opostas, eu tenho o negativo e positivo. O que significa isso, professor? Se tudo é elétron, se tudo é carga negativa, por que tem algo que é negativo e algo que é positivo? Aí você tem que entender o seguinte, quando eu estou falando de negativo e de positivo, não é em relação à carga do elétron, porque elétron vai continuar sendo negativo e próton vai continuar sendo positivo. Quando eu falo cargas opostas, eu estou falando da quantidade de elétrons. Então, quando ali eu tenho elétrons em grande quantidade, peraí, deixa eu puxar uma setinha. Grande quantidade, eu tenho carga negativa. Quando eu tenho elétrons em pouca quantidade, eu chamo de positivo. Então, quando eu tenho pouca quantidade de elétron, eu chamo esse elemento de elemento mais positivo. E quando eu tenho um elemento que tem uma grande quantidade de elétrons, eu chamo esse elemento de elemento mais negativo. Tá? Então, ó, elementos mais negativos são aqueles que têm maior quantidade de elétrons em volta dele. Elementos mais positivos são aqueles que têm menor quantidade de elétrons ao redor dele. Então, se a gente falar do... Deixa eu ver se tem espaço. Se eu falar do oxigênio. O oxigênio, ele é do grupo 6. Se ele é do grupo 6, quantos elétrons eu tenho em volta dele? 6 elétrons. Não dá nem para ver direitinho, né? Deixa eu fazer maior nessas bolinhas. Se ele é do grupo 6, ele vai ter... Deixa eu fazer colorido. Acho que colorido dá para ver. Cadê? Aqui. Se ele é do grupo 6, ele tem 6 bolinhas em radar dele. Isso, agora deu para ver. Se a gente lembrar que os átomos eles se estabilizam com 8 elétrons ao redor dele, e esse elemento químico aqui, esse átomo em questão, já tem 6, ele vai ser mais negativo ou ele vai ser mais positivo? Ele é mais negativo? Ele é mais negativo. Por quê? Porque tem maior quantidade de elétrons em volta dele. Então ele vai ser mais negativo. Nesse caso, ele vai ter uma carga que a gente chama de carga 2-. Por quê? Porque ele precisa de 2 elétrons para atingir estabilidade. Ok? Enquanto, se a gente for falar do hidrogênio. O hidrogênio, ele é do grupo 1. Significa que em volta do hidrogênio, eu vou ter apenas 1 elétron. Se eu tenho apenas 1 elétron em volta do hidrogênio, então ele é menos negativo. Se ele é menos negativo, significa que ele tem uma carga positiva, porque ele tem poucos elétrons em volta dele. Então é mais fácil para esse átomo em questão fornecer esses elétrons poucos do que ele receber, no caso aqui do hidrogênio, receber 7. É mais fácil ele fornecer 1 do que receber 7 elétrons. É meio complicado isso de você pensar, fornece quanto, recebe quanto, mas lembra disso aqui, ó. Se eu tenho maior quantidade de elétrons em volta do átomo, então eu tenho um átomo
carregado com uma grande quantidade de elétrons, então ele é mais negativo. Se eu tenho um átomo que está carregado com pouca quantidade de elétrons, então ele vai ser mais positivo. Ele não tem tantos elétrons assim disponíveis. Tá? Então, a ideia de ligação iônica é essa. Quando eu falo de ligações de cargas opostas, um que é positivo e outro negativo, não é em relação aos elétrons. Elétron vai ter em todo lugar, né, dos átomos em questão. É em relação à quantidade de elétrons. Quanto maior a quantidade de elétrons, mais negativo vai ser o meu átomo. Tá? E quanto maior a quantidade de elétrons, maior vai ser o meu átomo em questão. Tá? Em volta dele. Então, ligação iônica, ela é formada por cargas, no caso, cargas opostas. E quando eu falo de cargas opostas, que é negativo e positivo, está relacionada à quantidade de elétrons que eu tenho em volta do meu átomo. Se eu tenho maior quantidade de elétrons em volta do meu átomo, eu chamo esse átomo de átomo mais negativo. Se eu tenho uma pequena quantidade de elétrons em volta do meu átomo, eu chamo esse átomo de mais positivo. Em uma ligação iônica, eu sempre vou ter um elemento eletronegativo e um elemento que ele é eletropositivo. Os elementos eletronegativos são aqueles que têm maior quantidade de elétrons em volta dele, e por terem essa maior quantidade de elétrons, e por terem essa maior quantidade de elétrons em volta dele, ele consegue atrair mais, em grande quantidade, esses elétrons para cima numa ligação. Já os eletropositivos são aqueles que têm menor quantidade de elétrons em volta dele, e por ter menor quantidade de elétrons em volta dele, ele não tem tanta força assim em uma ligação. Por isso que ele tem a tendência de doar esses elétrons. Tá bom? Então, eletronegativo, eletropositivo. Uma ligação iônica sempre vai ser assim. Tudo bem? Ok. Falamos disso aqui. Agora vamos falar sobre, justamente, quais são os elementos que são mais eletronegativos? Quais são os elementos que são mais eletropositivos? Então, a gente vai estudar agora esses dois. Quais são aqueles que são mais eletropositivos e quais são aqueles que são mais eletronegativos? Então, vamos lá. Quais são mais eletronegativos? São aqueles que têm a maior quantidade de elétrons em volta dele. Se é aqueles elementos que têm a maior quantidade de elétrons em volta dele, então a gente pode considerar os átomos elementais mais eletronegativos, aqueles que pertencem aos grupos XV, 16 e 17. Então, todos aqueles elementos que pertencem ao grupo 15, 16 e 17 da tabela periódica são mais eletronegativos. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Elementos do grupo 15, 16 e 17. Eles têm a tendência de serem mais eletronegativos. Por quê? Porque tem grande quantidade de elétrons em volta dele, porque se ele tem essa grande quantidade de elétrons em volta dele, então ele é mais negativo. Tá? Se os elementos que pertencem ao grupo 15, 16 e 17 são mais eletronegativos, os opostos dele são mais eletropositivos. Então, quem que vai ser os grupos eletropositivos? Aqueles que pertencem ao grupo
1, 2 e 3. Tá? Então, os elementos que pertencem ao grupo 1, 2, e aí esses todos aqui, até esse aqui, 13 ou 3A, a gente chama ele de eletropositivos. Se eles são eletropositivos, então eles têm a tendência de doar elétrons. Tá? Então, eles têm uma quantidade de elétrons ali disponíveis menor, então eles têm a tendência de doar esses elétrons. Tá. Vamos colocar um exercício qualquer. Então, eu tenho esse composto aqui, ó. Mg OH2. Então, eu tenho essa espécie aqui. Hidróxido de magnésio. O que é o hidróxido de magnésio? O hidróxido de magnésio é uma espécie básica. Bom, início de conversa, uma espécie básica. E segundo, é uma espécie que tem cátions e vai ter ânions. Tá? Qual que vai ser o cátion desse composto aqui? O cátion desse composto aqui é esse aqui. Ele é o cátion. Por quê que ele é o cátion? Porque ele está no grupo 2. Se ele está no grupo 2, deixa eu baixar agora um pouco. Se ele está no grupo 2, ele vai ter quantos elétrons disponíveis em uma ligação? Ele vai ter 2 elétrons disponíveis em uma ligação. E ele vai doar esses 2 elétrons. Se ele vai doar esses 2 elétrons, ele é um cátion. Ok? Beleza. Se essa espécie aqui é um cátion, logo, como a gente está estudando compostos iônicos, essa outra espécie aqui tem que ser um ânion. Professor, mas quem que é o ânion? O oxigênio ou o hidrogênio? É tudo que está dentro desse parêntese aqui, eu vou chamar de ânion. Por quê? Lembra que o oxigênio, ele é do grupo 6? Lembra que o oxigênio é do grupo 6? Se ele é do grupo 6 e já tem um hidrogênio ligado com ele, significa que essa espécie aqui, ela só vai fazer mais uma ligação. Tá? Ela só precisa de mais uma ligação para ficar estável, ou seja, precisa só de mais um elétron para ficar estável. Então, essa carga aqui, esse composto aqui, ele é negativo. Só que eu tenho 2 espécies dessa aqui. Ou seja, eu tenho esse OH 2 vezes. Se eu tenho esse OH 2 vezes, significa que eu tenho essa espécie aqui 2 vezes. Ou seja, cada OH desse aqui precisa de formar uma ligação. Se ele precisa formar uma ligação, ou seja, se ele está faltando uma ligação para ele, significa que essa espécie aqui, ela é um ânion. Então, ó, junção de um cátion com um ânion. Carga positiva com carga negativa. Professor, e como é que desenha então esse hidróxido de magnésio? A gente desenha assim, ó. Mg
Pronto. Professor, por que o senhor colocou esse quadradinho? É para mostrar as ligações que tem, tá? Deixa eu só colocar mais. Pronto. Eu coloquei esses quadradinhos para mostrar as ligações. Mas, se você tivesse que desenhar a estrutura do hidróxido de magnésio, a única coisa que você precisaria fazer era colocar o magnésio no centro e colocar as ligações em volta. Ok? Então, aqui eu tenho a espécie catiônica e as duas espécies aniônicas. Dúvidas nesse desenho aqui? Querem que eu explique de novo? Alô? Tá bom, só a parte do ânion e do cátion? Então vamos lá. Ó. Cátion. Cátion é aquele que tem a possibilidade, que tem a carga positiva. Deixa eu até colocar aqui, que eu acho que eu não coloquei. Cátion vai ser aquele que tem a carga positiva. Se ele tem a carga positiva, significa que ele está faltando elétrons em volta dele. Ok? Ok. Agora, o que vai ser o meu ânion? O meu ânion vai ser toda aquela espécie que está carregado mais negativamente, ou seja, que tem maior quantidade de elétrons em volta dele. Por que eu chamei o magnésio de cátion? Primeiro, ele é do grupo 2. Se ele é do grupo 2, ele tem 2 elétrons ali disponíveis para formar a ligação. E esses 2 elétrons que estão ali disponíveis, eles vão ser doados em uma ligação. Já o ânion, por que eu chamei a espécie OH de ânion? Por que eu chamei ela de ânion? Por quê? O oxigênio, ele tem a carga, ele é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, em volta dele, né, lembre-se que eu peguei tudo valor de tabela periódica. Eu fui lá na tabelinha enviar. Ele é do grupo 16. Em volta dele vão ter 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para atingir aquela estabilidade com 8, ele precisa de 2 elétrons, ou seja, de 2 ligações. Ele já fez uma ligação com hidrogênio. Então, a próxima ligação tem que ser formada. Né? O hidrogênio não pode fazer mais uma outra ligação. Por que não pode fazer uma outra ligação? Porque o hidrogênio só tem um elétron disponível. E ele já fez essa ligação com o oxigênio. Então, esse oxigênio aqui está faltando uma ligação. Se eu tenho 2 vezes isso aqui, então significa que eu tenho 2 oxigênios que estão faltando ligação. Então, essa carga todinha aqui dentro do parêntese é uma carga 2 menos, porque eu estou faltando ali 2 ligações. Se ele está faltando 2 ligações e o magnésio consegue fazer 2 ligações, então eu tenho esse espécime aqui, onde eu tenho cátion com 2 ânions ligados nele. Deixa eu até mostrar melhor. Um cátion com 2 ânions ligados nele. Ok? Ok. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e fazer um exemplo antes de ir embora, antes que essa aula acabe. Então vamos lá.
Pronto. Tem duas espécimes aqui. O KI e o KOH. As duas espécies têm ligação iônica. Vamos começar pelo KI. Quem que vai ser o cátion? O K ou o I? Onde que está o K, primeiramente? Primeira pergunta que vocês têm que me fazer. Onde que está o K? Ah, o K, ele está no grupo 1. Olha aí aqui. Ó. Se ele está no grupo 1, logo, ele vai ter um elétron em volta dele. Se ele tem um elétron em volta dele, então ele é um cátion. Deixa eu apagar esse K lá dentro, senão vocês vão acabar confundindo. O iodo. O iodo, ele é do grupo 17. Significa que ele tem 7 elétrons em volta dele. Onde que ele está? Grupo 17. Iodo. Significa, então, que ele tem 7 elétrons em volta dele. Se ele tem 7 elétrons em volta, ele é um ânion. E como é que fica a ligação entre eles? Fica assim, ó. Potássio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Ou cair. Ó, 7 elétrons em volta do iodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um elétron em volta do potássio. Pronto, formei a ligação. É muito comum vocês verem isso aqui, ó. K positivo, iodo negativo. Deixa eu baixar um pouquinho isso. Conseguiram compreender agora a ligação iônica? Sim. Sim? Tá. Nas quarta-feira da semana passada, eu tinha falado para vocês de uma lista. Acabou que eu não postei essa lista. Vou postar essa lista mais tarde, no dia de hoje, sem falta. E nessa lista eu vou colocar já a ligação iônica, tá? Eu vou colocar uns 3 exercícios no final de desafio para vocês. Logo na primeira aula de quarta-feira, nos primeiros minutos da aula de quarta-feira, eu vou tirar as dúvidas desses exercícios de desafio. Tá bom? Então é pra quarta, né? Isso. Beleza. Então, abraço para vocês e até quarta-feira. Até, abraço.